A maioria das pessoas do Ocidente certamente já ouviu falar da Reforma Protestante ocorrida há meio milênio. Nomes como João Calvino e Martim Lutero estão fortemente relacionados àquele evento que a história conhece como a Reforma Protestante. Existe inclusive uma data especial que marca a Reforma. É o dia 31 de outubro de 1517. Mas o que aconteceu de tão especial naquele dia? Era o dia 31 de outubro de 1517, outono na Alemanha. Mal poderia saber aquele monge que seu gesto estava destinando Wittenberg para ser o centro mundial das celebrações dos 500 anos da Reforma Protestante, que aconteceu em 2017. O que são as famosas 95 teses? Foi originalmente um documento com 95 afirmações profundamente críticas à venda de indulgências pela Igreja Católica. A prática de se conceder o perdão divino em troca de dinheiro ou de bens dos fiéis. Se hoje nós temos a internet como uma nova e forte tecnologia para difundir informações, também naquela época os ensinamentos de Lutero puderam contar com uma nova tecnologia, a imprensa, para multiplicar seus escritos e fazê-los percorrer a Alemanha e o mundo. O que Lutero fez com aquele gesto não era nada estranho ou inovador para a época. Era comum que os acadêmicos eles publicassem seus artigos de teologia nas portas das igrejas para estimular o debate de ideias entre eles e com a comunidade. Hoje, os acadêmicos têm os seus periódicos científicos. Ao povo, restam as redes sociais. A porta de um templo certamente era mais aberta ao público do que muitos periódicos hoje em dia. Mas a recém-criada imprensa deu um impulso, permitindo, digamos assim, multiplicar ou compartilhar os conteúdos de Lutero. Embora não houvesse nada de muito novo no procedimento, nem no conteúdo das teses de Lutero, fato é que agora elas viralizaram. Sim, em questão de poucas semanas, centenas de exemplares do texto estavam circulando por toda a Europa. Lutero havia escrito de forma simples e direta, no formato de frases curtas. Logo, havia quem curtisse, mas essa ampla propagação de ideias também despertaria os haters e os canceladores, embora na época tais termos não fossem conhecidos ou aplicados como nós os conhecemos hoje em dia. Arriscar-se a ser franco, a dizer a verdade e expor os fatos já era perigoso naquela época. Ainda assim, Lutero entendeu que deveria provocar o debate em torno de algo que ele entendia estar profundamente errado na igreja. Ou, sendo justo, os mandatários da igreja de então. Eles não gostaram nada do que estava acontecendo. Mas essa é outra história. Se você quiser ler as 95 teses de Lutero, nós vamos deixar um link abaixo na descrição, onde você pode baixar um e-book gratuitamente. Com esse vídeo aqui, queremos nos deter em especial numa das teses de Lutero e que, ao nosso entendimento, permanece extremamente relevante. Lembremos que com as suas 95 teses, Martim Lutero desejava provocar um debate para o esclarecimento do valor das indulgências. Expor ideias para que sejam debatidas é boa prática e deveria ser levada muito a sério em todos os momentos, especialmente na igreja. A tese em especial a que eu me refiro é a de número 62. O que Lutero escreveu de especial nessa 62ª tese? O verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Como já dissemos, o reformador tinha em mente as indulgências, uma prática condenável da igreja. A crítica de Lutero aponta para o fato de que muitos estavam transformando a prática das indulgências num valioso tesouro, na medida em que permitia àqueles que pudessem pagar um lugar especial no céu. O Evangelho, por sua vez, inverte essa lógica, como Lutero dirá na tese seguinte, de número 63, pois faz com que os primeiros sejam os últimos. O que leva muitos a preferirem as indulgências é que elas, nas palavras de Lutero, agora na tese 64, faz dos últimos os primeiros. Porque estamos aqui diante de teses tão importantes e que valem a nossa reflexão para os dias atuais.
Bem, se de fato concordarmos que o verdadeiro tesouro da igreja continua sendo o Evangelho de Jesus Cristo, o que ocorre com este tesouro na igreja hoje? O fato de não termos mais as indulgências, como havia lá 500 anos atrás, realmente nos livra de termos nossos próprios substitutos ao que é essencial? Será que não estamos sob a tentação de continuarmos elegendo outros tesouros com a sua falsa promessa de nos garantir os lugares de honra, enquanto o Evangelho inverte essa lógica mundana? No Evangelho de Mateus, nós encontramos uma das mais duras e diretas críticas de Jesus aos fariseus e mestres da lei. Os líderes religiosos dos tempos de Jesus, eles se orgulhavam por seu conhecimento, se colocavam com pompa e circunstância em seus trajes litúrgicos, gostavam de suas formalidades, de como eram argutos em discorrer sobre as leis e a tradição. Certamente eles esperavam que Jesus, esse pobre aí, Galileu, esse simples homem que surge do nada, sem um título adequado, sem autoridade instituída, que Jesus viesse a eles e pedisse autorização, quem sabe eles pedisse conselhos, fosse, na verdade, se instruir primeiro com eles antes de sair ensinando qualquer coisa. Jesus, porém, não dá a mínima para a maioria dessas coisas que, embora não sejam ruins em si, eram confundidas em sua escala de valor. Vejamos como Jesus se refere a estes respeitados líderes do poder religioso da época. O maior entre vocês deverá ser servo. Mateus 23:11. Basta essa citação, que está inserida num interessante contexto na fala de Jesus do capítulo 23 de Mateus, para percebermos do que trata o Evangelho. A tendência humana é inverter as coisas. O normal é que busquemos por coisas que Jesus vem denunciar e condenar. Lutero tenta resgatar o Evangelho e age com naturalidade. A naturalidade de um homem de fé que está se ocupando com as Escrituras e assim é capaz de enxergar o quanto as práticas da igreja se distanciaram dos ensinamentos do Evangelho. O que ele faz então? Propõe uma reforma. Será que Lutero estava sendo muito ingênuo ao propor suas ideias e achar que os líderes da igreja instituída lhe dariam ouvidos? Ou será que ele estava apelando para alguma coisa que ainda pudesse restar na consciência dos líderes e que os fizesse parar, refletir e mudar os rumos? Lutero parte do princípio legítimo de que aqueles que são chamados para liderar deveriam ser os primeiros a se preocuparem com os rumos das coisas. Lutero, assim, acreditava estar fazendo o que era o mais certo, o mais correto. Pensava que as suas teses, as suas críticas, seriam recebidas com naturalidade por uma liderança que, por óbvio, estariam ali a serviço do Evangelho. Mesmo que sim, ele soubesse que muitos desses mesmos líderes é que estavam deturpando as coisas. Num primeiro momento, portanto, Lutero não estava sendo ingênuo e nem equivocadamente crédulo. Antes de dar os próximos passos, ele cumpriu o seu dever de alertar, de dizer às claras aquilo que entendia estar errado e que precisava ser denunciado, debatido, a fim de se corrigir os rumos. Se conforme a tese 62 de Lutero, o verdadeiro tesouro da igreja é o Evangelho, e na época as indulgências estavam assumindo esse papel, a pergunta que devemos nos fazer é a seguinte: o que tem ofuscado o tesouro do Evangelho nos dias de hoje? O que as pessoas, especialmente aqueles investidos de posição, cargos de liderança na igreja instituída, atualmente, têm valorizado mais? As indulgências traziam um valioso retorno financeiro para a igreja, às custas de pessoas amedrontadas e preocupadas com a sua salvação e com a salvação de entes queridos. Esse tema acabava sendo munição para certo terrorismo religioso que extorquia pessoas humildes e de boa fé. De forma repaginada, podemos ver muito dessa prática nos dias atuais em torno do dízimo. Pessoas que se denominam pastores e outros títulos criativos não têm nenhum pudor em usar a cobiça e o desespero para arrancarem o máximo de dinheiro das pessoas. Por mais chocante e triste que seja assim, há quem simplesmente veja uma instituição eclesiástica como espaço onde é possível usar o Evangelho como plataforma para fazer dinheiro e obter projeção pessoal.
Logo, qualquer um que se ocupe verdadeiramente das Escrituras notará o problema. Os problemas e desvios estão por toda parte. Relíquias talvez não sejam assim tão populares hoje em dia, porém, há todo um comércio religioso com seus lenços ungidos, frascos de água santa, ramos de trigo, todo tipo de badulaques vendidos com a promessa de cura, bênçãos e prosperidade. Mais uma vez, um mínimo de entendimento e leitura das Escrituras seria suficiente para se perceber o erro em tudo isso. Há também muito zelo por tradições enquanto as pessoas são menosprezadas. Há um grande apelo pelas estruturas burocráticas em sacrifício das comunidades orgânicas. Vemos muito apreço pelo formalismo, pelas liturgias e pelas vestes, em detrimento daquilo que é pregado e ensinado. Por outro lado, há também muita irreverência, até desleixo, com a desculpa de que o que importa mesmo é a palavra. Mas aí eu pergunto, que palavra? Sem que se leve a sério o verdadeiro tesouro da igreja, tanto a irreverência quanto o formalismo ou o tradicionalismo já tomaram o lugar do tesouro mais valioso. Muitos se orgulham de sua confessionalidade, de sua tradição, de sua denominação. Mas se o verdadeiro e mais importante tesouro não estiver mais presente, o que resta? Muitos parecem conservar um vaso que contém um tesouro precioso apenas por sua fama de conter tal tesouro. Com o tempo, apegado que estavam ao vaso, sem se importarem mais de conferir seu conteúdo, sequer perceberam que o recipiente já está vazio. Seu tesouro se perdeu nas andanças, viagens, eventos, reuniões importantes. Desfilam com classe e estilo, exibindo seus valiosos vasos vazios. Como a criança que ousou gritar que o imperador estava nu, no famoso conto de Hans Christian Andersen, os membros da Igreja de Jesus Cristo não devem se intimidar em sempre que necessário gritar para todo mundo que o vaso está vazio. Infelizmente, muitos cristãos vêm sendo entretidos, ocupados, envolvidos em lustrar, polir, limpar, cuidar de vasos que já não portam mais nada de valioso. Quem ousará dar o primeiro grito? Quem fixará novas teses? Quem se atreverá a ser tão luterano a ponto de ousar propor um debate a respeito das coisas equivocadas? Quem será tão crédulo e confiante a ponto de gritar que ao rei não cabe ignorar a realidade? Quem ousará ser cristão, sim, um seguidor de Jesus, a ponto de dizer: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Enfim, havia algo que levou Lutero a propor um debate em torno do óbvio. O verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. O óbvio, porém, nem sempre é óbvio da mesma maneira para todo mundo, seja por ignorância, seja por má fé. Por isso, seja óbvio ou não, muitas coisas precisam continuar a ser ditas, repetidas e debatidas. Até porque, como diz outra famosa frase que se tornou uma espécie de lema da Reforma, Igreja reformada sempre se reformando. E que o bom Deus nos ajude. Deus abençoe você e seja você uma bênção.